Falar nada, é um prazer imenso tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo em Arapongas, aqui nessa comunidade. É uma honra recebê-lo aqui, padre. Muito obrigado. Muito bom. Uma boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês, vindo de São Paulo. Desculpem pelo atraso, assim, foi tudo muito direto, né? Paróquia, aeroporto, aeroporto, paróquia. Então, um negócio que a gente às vezes acaba atrasando um pouquinho por causa desse esquema muito direto. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Não conhecia a cidade de Arapongas, nem tampouco aqui a cidade de Londrina. Eu frequentei muito pouco Paraná, poucas vezes por esse lado. E para mim é uma felicidade poder falar um pouco com vocês sobre esse tema que me propuseram. A última batalha, a defesa da família, a última batalha. Essa expressão é muito curiosa. Na verdade, eu mesmo já havia, bastante tempo atrás, me intrigado ao estudar as aparições de Nossa Senhora de Fátima, com o fato de que a última aparição, aquela que aconteceu em 13 de outubro de 1917, ser concluída com uma aparição de São José. Não sei se vocês já repararam esse detalhe, mas quando acontece o milagre do sol, né, Lúcia está falando com Nossa Senhora em êxtase. Ela mesmo narra que ela não tem lembrança de ter dito isso. Ela apontou para o sol e gritou: olhem para o sol. Imediatamente começou o milagre do sol, né? O sol começou a girar e a espalhar raios multicolores pelo céu, e de repente parecia que ele iria lançar-se sobre as pessoas, e começou a haver um grande alvoroço. Todo mundo ficou em pânico, pensando que fosse o fim do mundo. E com o passar do fenômeno, de repente apareceu no céu de Fátima São José com o menino Jesus no colo, ao lado de Nossa Senhora. Era a representação dos mistérios gozosos do Rosário. E diz Lúcia que São José abençoava o mundo, e depois de São José abençoar o mundo, abençoava o mundo o menino Jesus. Isso sempre me chamou muito a atenção, porque em Fátima, como diz o cardeal Ratzinger na apresentação do texto sobre a mensagem de Fátima, se descortinou todo o grande sofrimento da igreja no século XX. Nossa Senhora falou sobre a Primeira Guerra, Nossa Senhora falou sobre a Segunda Guerra Mundial, Nossa Senhora falou sobre a expansão dos erros da Rússia, portanto do comunismo e de todas as suas vertentes. Nossa Senhora falou sobre todos esses sofrimentos, a grande apostasia que aconteceria, e, por fim, aparece no céu de Fátima a Sagrada Família. Parece que há um recado do céu, de que, de fato, há uma ameaça muito grande sobre todas as famílias. Ora, para minha surpresa, alguns poucos anos atrás, o cardeal Carlo Caffarra tornou público um acontecimento que lhe disse respeito em primeira pessoa. No ano de 1981,
ocorreu, um pouco antes, ocorreu o Sínodo da Família, e o Santo Padre, o Papa João Paulo II, havia pedido ao cardeal Caffarra, na época não era cardeal ainda, se não me engano, não era cardeal, que iniciasse na Universidade Lateranense de Roma o Instituto para a Vida e a Família, o Instituto de Pesquisas para a Vida e a Família, o grande Instituto João Paulo II. E quando o cardeal Caffarra recebeu esse encargo do Santo Padre, ele ficou bastante comovido, ficou muito impressionado, amedrontado, temeroso, até que por fim ele resolveu escrever pedindo orações à irmã Lúcia, a vidente de Fátima. E na carta ele dizia: por favor, não é necessário me responder, não precisa me responder, eu só peço orações. Para a surpresa dele, meses depois chega a resposta autografada da irmã Lúcia, em que ela diz que a última batalha do demônio será contra a família. E dizia ao cardeal Caffarra que todos aqueles que defendessem a família deveriam enfrentar grandes tribulações, grandes oposições, grandes perigos, mas que não se preocupassem, pois Nossa Senhora havia prometido que, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Portanto, não havia motivo para se preocupar. No final, eles venceriam. Ora, de fato, essa observação mística que a irmã Lúcia transmitiu em carta ao cardeal Caffarra reproduz, de fato, aquilo que está acontecendo, não de agora, mas desde faz alguns séculos, com as nossas famílias. Nós estamos passando por um processo de desmonte, que no princípio não foi calculado para ser assim, aconteceu, mas que aos poucos foi se tornando um processo de engenharia da desconstrução da família. Ora, se nós pudéssemos assinalar um momento histórico, um ponto de irretornabilidade, um momento que desencadeou esse processo, nós poderíamos dizer que isso tudo começou com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial aconteceu em meados do século XVIII, coloca-se no ano de 1750, porque aí se deu a invenção da máquina a vapor. Mas o fenômeno é anterior a 1750. Com a Revolução Industrial, com o aparecimento das primeiras indústrias, o sistema financeiro de então começou a criar no seio da sociedade um anelo, um anseio de progresso desmedido, de progresso técnico. Nós vamos criar indústrias, nós vamos criar desenvolvimento tecnológico e, em troca disso, nós teremos uma sociedade muito melhor. Essa era a perspectiva, essa era a utopia, esse era o sonho. Ora, com o surgimento das primeiras empresas, das primeiras indústrias, aquilo causou uma febre na Europa. A partir da Inglaterra, aquilo foi se expandindo para os outros países. E o que aconteceu em consequência disso? Notem que coisa interessante. Até então, nós tínhamos uma sociedade fortemente fundada sobre a família, em que cada família era uma unidade grande, havia-se muitos filhos, e não apenas isso, todos esses muitos filhos com seus pais viviam uma vida em comum.
tinham um ofício em comum. Nós tínhamos famílias de ourives, famílias de metalúrgicos do mais diverso tipo, famílias de carpinteiros, famílias de pedreiros, famílias de todo tipo, que se ocupavam de um ofício comum. Até então, o trabalho era obra familiar. A família trabalhava junto, comia junto, dormia junto, acordava junto, passava todo o tempo junto. Todo mundo aprendia a crescer tecnicamente, artisticamente, dentro do ofício familiar que todos tinham. E não apenas isso. A família é exatamente agregada em torno das coisas mais cotidianas que entreteciam a sua vida de cada dia. Também eram unidades que tinham uma forte raiz espaço-temporal. O que eu quero dizer com isso? Eram famílias que estavam enraizadas no mesmo lugar há séculos. Então você sabe quem é o seu vizinho, porque ele é seu vizinho há 300 anos. Aquela família que está ao seu lado é conhecida há séculos. Você sabe quem é que está ao seu lado. O seu mundo é um mundo muito controlado, muito seguro, muito estável, porque você conhece quem são as pessoas que estão ali em volta. Mas, como você está ali há muito tempo, você tem uma profunda identificação geográfica. Aquele lugar é a sua cara, aquele lugar lhe é familiar, é seu, você sabe que lugar é aquele, você tem orgulho daquele lugar, você tem amor por aquele lugar, você luta para que aquele lugar cresça e assim por diante. O que acontece? Surgem as primeiras empresas. Quando surgem as primeiras empresas, as pessoas começam a se mudar para as cidades. Claro, as empresas surgem nas cidades, começam a aparecer as cidades modernas, as urbes modernas. E ao entorno das urbes surgem os subúrbios. Ao entorno das cidades surgem os subúrbios. Ali, a vida começa a mudar de maneira radical. Em primeiro lugar, você não sabe que lugar é aquele. Aquele lugar é um lugar estranho. Nem a casa que você mora é sua, é alugada. Nada do que você tem é seu. Você está ali por um tempo. Você não sabe quem é o seu vizinho, você não sabe quem mora do seu lado. Inclusive porque as pessoas mudam o tempo todo. Você já não tem mais raiz de tipo algum. Você foi tirado do seu lugar. Você não sabe que lugar é aquele em que você está. Pior, cada pessoa da família tem o seu ofício. Então cada um trabalha numa fábrica, cada um tem o seu horário, cada um tem o seu patrão, cada um tem o seu próprio emprego. E a família passa a ser uma unidade vulnerável, frágil, evanescente, totalmente fluida. Por quê? Porque não vivem juntos, não moram juntos, não compartilham da vida juntos. A família começa a se enfraquecer. A casa da família não é mais um lar, é apenas um dormitório. As pessoas se encontram para dormir à noite, logo de manhã saem para trabalhar, voltam à noite, saem para trabalhar de manhã, se encontram no final de semana apenas para fazer aqueles serviços imprescindíveis, compras, serviços domésticos, reparos, construções, mas passam a maior parte do tempo distantes uns dos outros. A família começa a se ressentir por causa da distância dos membros entre si. E começam a surgir na cidade as patologias familiares: divórcio, incesto, violência doméstica, subalternização, a mulher que fica em casa para o marido trabalhar fora,
ela que acaba se tornando uma coadjuvante muito secundária, acaba ficando confinada apenas àquelas atividades e se conforma por isso, porque quer crescer economicamente. Você está mudando a sociedade. Até então a base da sociedade era a família. Como a família não há mais, como a família passa a se tornar pulverizada, qual passa a ser a nova base da sociedade? A nova base da sociedade passa a ser a economia, passa a ser o dinheiro. Todo mundo trabalha e só pensa em dinheiro, todo mundo vive em função do dinheiro, todo mundo passa o seu tempo todo angustiado, aflito, porque quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Aquela economia que começa a ganhar fôlego, força, e uma força que nunca houve na história da humanidade, com a Revolução Industrial, passa a ser o novo Deus, a reger os destinos e a vida da sociedade. Ora, com isso, nós já temos o elemento fundamental, o impulso fundamental para tudo aquilo que virá depois. O próprio Montesquieu, no livro dele chamado O Espírito das Leis, observa que na Inglaterra de então, ele está no século XVIII, eles estão fundando uma sociedade sobre uma nova base, sobre um novo fundamento. Esse fundamento é a economia, esse fundamento é o dinheiro. E ele diz, isso aqui só vai produzir lixo, isso aqui vai acabar com tudo. As pessoas só pensam em trabalhar para ter dinheiro. As pessoas só querem trabalhar em função do dinheiro. E elas vivem em torno disso com todas as suas forças. E por causa disso, a sociedade vai começar a se decompor. Ora, o sistema financeiro, que é o grande propulsionador disso tudo, age de que modo? Ele instiga os empresários para que eles façam os operários produzir. O sistema financeiro gera essa dialética, gera essa contradição, gera esse princípio de luta, que depois o Marx vai perceber. Só que o Marx acha que isso faz parte da essência da realidade. E não faz parte da essência da realidade. Isso foi gerado no século XVIII. Antes do século XVIII, a sociedade estava fundada sobre outras bases. A sociedade passa a estar fundada sobre a economia e, portanto, sobre a dialética a partir da Revolução Industrial. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso, né? Porque, veja bem, se eu lucro, você não lucra. Se você me dá 10 reais, você fica com 10 reais a menos. Não tem jeito de ser diferente disso. Os bens humanos, os bens econômicos, os bens materiais, eles são dialéticos. Qualquer pessoa sabe, na sua casa, né? Então, se eu como bife, você não pode comer o mesmo bife que eu comi. Não tem jeito. Se eu como o último pedaço de bolo, quem comeu o último pedaço de bolo fui eu. Você não pode comer o último pedaço de bolo que eu já comi. Então, os bens materiais são exatamente assim. Exatamente por isso, eles são inferiores. Os bens espirituais são superiores porque quanto mais eu dou, mais rico eu fico. Quanto mais eu ensino, mais eu sei. Quanto mais eu transmito a verdade para vocês, mais ela se enraiza em mim. Quanto mais eu estou instruindo os outros, tanto mais aquela ciência está profundamente incorporada na minha alma. Quanto mais alguém
faz o bem espiritual aos outros, tanto mais ele se torna rico, né? Aí sim tem sentido o que dizia São Francisco de Assis: é dando que se recebe. Então, uma sociedade que está fundada sobre o ensino, sobre a verdade, sobre a caridade, é uma sociedade que não pode ser dialética. Não há hipótese de que ela seja dialética, porque a gente está compartilhando, está crescendo com isso. Agora, uma sociedade que está baseada na economia, não tem jeito de não ser dialética. Ela tem que ser dialética mesmo, porque não tem como os bens materiais pertencerem a todos e serem usados por todos ao mesmo tempo. Isso é uma limitação que eles têm em si mesmos. Conseguem compreender isso aqui? Sim ou não? Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? Então vocês vejam, quando Marx considera que a dialética de classe, a dialética econômica, faz parte da essência da história humana desde sempre, desde todos os séculos, a única coisa que ele comete é um barbarismo. Ele está falando algo absolutamente bobo. Aquilo tinha começado 100 anos antes dele, menos do que isso até. Pronto. É muito datado, é muito localizável na história. Antes não era assim. Ele acha que está descrevendo a história humana, mas ele só está descrevendo de uma maneira muito imperfeita um períodozinho da história. Mas, veja, duas coisas estavam já instaladas no imaginário das pessoas. A primeira, que a sociedade tecnológica que surgia com a Revolução Industrial seria maravilhosa. A impressão que eu tenho é que, inclusive, esse mito foi criado de propósito, para levar as pessoas para a cidade. É aquele mito que você diz: não, na roça tudo não presta, no interior não tem nada. É na cidade que você vai ser feliz. Na cidade tem tudo. Na cidade tem hospital, tem escola. Na cidade tem sistema único de saúde. Na cidade tem sistema de transporte, é uma maravilha. Você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Você vai ter uma saúde muito maior. As coisas vão estar na sua mão. A vida é muito mais fácil, muito mais viável. Será que é? O mito foi gerado naquela época, exatamente para fazer as pessoas migrarem para as cidades e trabalharem, para serem mão de obra produtiva, para aquele sistema novo que começava. Ora, nessa época surgiu um filósofo chamado Friedrich Hegel. E o Hegel criou a filosofia disso. Na verdade, ele estava apenas descrevendo em termos filosóficos aquilo que ele estava vendo diante dos seus olhos e interpretando tudo isso em termos supostamente espiritualistas. Então, o que o Hegel dizia? Ele dizia que o espírito universal, o espírito divino no fundo, ele está se manifestando em todas as coisas que existem. Então, na verdade, tudo que existe é o Espírito universal se manifestando. Ora, o suprassumo, o máximo que o Espírito universal está produzindo, e o máximo que ele vai produzir, que é o que há de melhor, é o Estado. É o Estado moderno. O Estado moderno é uma maravilha. O Estado moderno é um Estado onde tudo funciona, onde todos estão coligados, onde tudo está engenharisticamente programado, onde tudo está matematicamente calculado, onde todas as pessoas podem usufruir de um paraíso muito bem medido, muito bem arquitetado. As pessoas no Estado moderno poderiam gozar de uma felicidade universal, não pensar mais em si mesmas, elas nem precisam pensar mais em si,
Porque o Estado moderno funciona, é o domínio da razão, é o império da razão, segundo a mentalidade utópica que o Hegel traduz em termos filosóficos. Ora, nesse ínterim, o Hegel explica algo que passa um tanto desapercebido, mas que faz muito sentido dentro daquilo que ele está dizendo. Ele fala: ora, se o Estado moderno é tão maravilhoso, é tão divino, é o suprassumo da razão, por que as pessoas gostam tanto da família e odeiam ir para a sua empresa, pegar transporte público, ir para a escola? Porque o que todo mundo quer, no fundo, é chegar em casa. Ele se pergunta isso. O Hegel se pergunta e não responde. Ele constata o problema, ele percebe que há uma falha no que ele está dizendo, e ele diz que, no fundo, ele tenta entender do seguinte modo: a família é uma instituição necessária na sociedade porque é um trampolim do indivíduo para a sociedade. Então ela pega a pessoa e tira a pessoa da sua individualidade e a joga na universalidade do Estado. Joga para o todo. Porque em relação ao indivíduo, a família é um certo universal, é um certo todo. A pessoa não pode pensar em si mesma, ela tem que pensar naquela coletividade, ela tem que arrumar a cama, ela não pode sujar e deixar sujo. Ela precisa pensar naquele pequeno aglomerado que ela tem, e aquilo a vai, no fundo, treinando para que depois ela possa ser jogada na sociedade. Então a família é apenas uma instituição transitória, é apenas uma instituição momentânea, um trampolim que joga o indivíduo para o que há de melhor. E o que há de melhor? O que há de melhor é o Estado moderno. O Estado moderno é a manifestação do próprio Deus, é a manifestação da própria divindade. Ora, o Marx, observando a partir dos princípios hegelianos, os princípios dialéticos que já tinham sido filosoficamente descritos pelo Hegel, o modo como a sociedade se comporta, notou que havia algo de muito errado acontecendo. Ou seja, os empregados estavam sendo explorados pelos empresários. Ele notou isso. E ele notou com razão, porque de fato estava havendo exploração. As pessoas com condições de trabalho péssimas estavam sendo exploradas pelos empresários. Então, o que o Marx entendeu? Ele entendeu que você precisava jogar os empresários contra o povo e o povo contra os empresários, para você tirar as empresas das mãos dos empresários e criar uma ditadura do proletariado. O povo tomar o poder na mão e criar uma ditadura na qual eles dividiriam os bens de consumo por igual por todas as pessoas. No fundo, é a ideia do Estado maravilhoso, só que ele não vai ser feito pelos empresários. Quem vai fazer o Estado maravilhoso é o proletário, é o povo. Mas no fundo a ideia é a mesma, a utopia é exatamente a mesma, só muda o protagonista dessa utopia. O Marx não percebia, e ele não percebia por um defeito intrínseco da filosofia dele, por um defeito congênito, um defeito essencial do modo dele pensar. Ele não percebia que, na verdade, a exploração ela estava sendo movida por um sistema financeiro. Então não havia sentido nenhum em você jogar empresário contra operário e operário contra empresário. Não havia sentido nenhum fazer isso. Na verdade, o que você deveria fazer é irmanar empresários e operários contra o sistema financeiro. Era isso que você deveria ter feito. Mas ele não enxerga isso,
Porque no modo de pensar do Marx, não há uma causa eficiente. A dialética faz parte do próprio jogo da história. E achar que há um poder superior que faz essa dialética acontecer seria uma mitologia. Como ele parte da ideia de que a dialética é o próprio jogo, a própria lógica interna da história, então ele não enxerga que o sistema financeiro é que está causando exploração. E também não enxerga que esse sistema financeiro que ele julga, a economia, que ele julga que é a essência da história, na verdade não é essência coisa nenhuma. Na verdade é apenas uma invenção de apenas algumas décadas anteriores a ele. Ora, com esse erro grosseiro, absurdo, terrível da análise marxista da história, o Marx foi de contradição em contradição, de dialética em dialética, aprofundando a sua visão da história, até que ele chegou a uma conclusão no final da vida. Lendo um livro do antropólogo americano Lewis Morgan, ele chegou à conclusão que a verdadeira causa de todas as desgraças humanas é a família. A família é a razão de todo o mal da humanidade. Ele começou a escrever um livro que ele não terminou de escrever. Ele foi terminado pelo Friedrich Engels, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E ali ele diz, com todas as letras, que, partindo daquelas ideias do Morgan, no princípio não havia família. No princípio todos faziam sexo com todos, inclusive os pais com os filhos. Não havia estratificação familiar alguma. E num determinado momento da história, por causa do domínio do macho, do domínio físico mesmo do homem sobre a mulher, surgiu a família. E surgiu o casamento monogâmico. O que é o casamento monogâmico? É a pretensão ideológica que o homem, o macho patriarcal tem de dizer, essa mulher aqui é minha. Ela é minha propriedade privada. E todos os filhos que ela tiver são meus. E eles vão ser meus herdeiros. E tudo aquilo que eu tiver, que nós construímos juntos, vou passar para eles e esse sistema vai continuar. E isso aqui é que, no fundo, o patriarcado, como eles dizem, no fundo, é a origem da desigualdade, é a origem do pensamento burguês, é a origem de toda a tragédia da humanidade. Então veja, na verdade, no final da vida, o Marx entendeu, erradamente, que a verdadeira dialética que existe é a dialética entre o homem e a mulher. É o primeiro antagonismo, o mais importante, o mais radical e aquele que precisa ser combatido com todas as forças. Ou seja, para acabar com o patriarcado, nós precisamos acabar com a família. E somente acabando com a família e, portanto, com o patriarcado, nós vamos acabar com essa sociedade de classes, com essa sociedade que acredita no mito de que você é casado com fulano, logo você pertence a fulana pertence a você, os seus filhos pertencem a você, você não pode ter relação com seus filhos não podem ter relação entre si, nem com você. Esses mitos, segundo ele, essas ideologias que nós fomos criando para justificar esse estado cruel, desumano, falso, ideológico da realidade, que na verdade não existe. Porque na verdade, segundo ele, ninguém é de ninguém. E nós precisamos nos dar conta disso. E quando nós nos dermos conta disso, a sociedade inteira
volta ao estado alfa, ou seja, nós vamos ter uma sociedade igualitária. Por mais que essas ideias sejam fortes, elas não foram percebidas logo no começo pelos marxistas. Os marxistas começaram a fazer a revolução operária. Primeiro eles perceberam que não ia dar certo. Eles estavam esperando, o Marx esperava a revolta do proletariado. Isso iria acontecer irremediavelmente. Ele estava prevendo, pseudoprofeticamente, a insurreição da sociedade burguesa, da sociedade proletária contra os burgueses, né? Só que isso não estava acontecendo. Pelo contrário, a situação dos trabalhadores estava cada dia melhor. Os trabalhadores estavam conquistando direitos, os trabalhadores estavam ganhando dinheiro. Com o dinheiro que eles estavam ganhando, eles compravam ações das próprias firmas nas quais eles estavam trabalhando. Então eles começavam a lucrar junto com as firmas para as quais eles trabalhavam. O número de empresários começou a aumentar, oriundos do próprio número dos trabalhadores. E a revolução não vinha, a revolução não acontecia. A revolução dos trabalhadores não acontecia. Então, na Rússia, eles perceberam que era necessário fazer não uma revolução dos trabalhadores, mas uma revolução para os trabalhadores. Então surgiu o leninismo, que com tanques e canhões e guerra e guerrilha, etc., impunha o sistema socialista a fórceps. Quando o Stalin deu o golpe de Estado e começou a obrigar todo mundo a trabalhar, até as mulheres, e por causa disso autorizou divórcio, autorizou aborto, autorizou todo tipo de abuso familiar, deixou o casamento como coisa livre, etc., ele percebeu que a sociedade começou a se desfazer na Rússia. Então ele ficou com medo, deu marcha ré. Ele não tinha percebido o que o Marx tinha falado. Ele não tinha entendido que isso era necessário para desmontar a sociedade. Foi apenas na década de 70 que as feministas do Partido Comunista perceberam que o negócio era fazer a destruição da família através da revolução sexual. A revolução sexual explodiu no final da década de 60. E quando explodiu, as feministas, estudando Marx, perceberam que o Marx tinha falado daquilo. E que aquilo, na verdade, era o verdadeiro ponto de eclosão da revolução. Então elas começaram a criar a teoria da revolução sexual no feminismo radical. Isso está muito claro, por exemplo, nos textos da Kate Millett, da Shulamit Firestone e de todas as feministas que circulavam em torno delas na época. Elas escrevem claramente sobre isso, falam sobre a importância de destruir a família, falam sobre a importância de acabar com a sociedade, falam com a importância de você desmontar todo o patriarcado, de você tirar as pessoas da dependência da sua biologia, do seu corpo, de criar todo tipo de crise até chegar ao incesto. O incesto é um tabu, diz a Shulamit Firestone, que precisa ser superado. Não tem nada demais de uma mãe, por exemplo, atender às insinuações sexuais do seu filho. Escreve isso, com todas as letras, e diz que isso é uma coisa ótima e que nós precisamos chegar a um momento em que todas as preferências, todas as opções, todos os desejos sexuais sejam plenamente satisfeitos, para que o homem chegue a uma mente plenamente sexuada e, portanto, atinja o que ela chama de identidade natural polimorfamente diversa, uma sexualidade indefinida, completamente indefinida. Ora, tudo isso
permaneceria assim apenas no papel. Uma loucura de gente totalmente desequilibrada. Tudo isso não teria sucesso algum. Ficaria um grupo de bandidos na sociedade fazendo isso entre eles, etc. tal. Se não tivesse acontecido uma outra coisa. E é aqui que nós precisamos entender como que se juntam os elementos. Ora, no século XIX, os donos do sistema financeiro prosperaram de tal modo, que eles entenderam que era necessário começar a determinar os destinos do mundo. Era necessário criar uma nova ordem mundial, um governo mundial. No princípio, a coisa não parecia assim, ser tão mal intencionada. De fato, queria-se a paz. Nós estávamos ali no final do século XIX, já havia a Fundação Rhodes, que imaginava que o mundo seria muito melhor governado se tivesse um destino comum, se os países pudessem, evitando todos os conflitos, se governar de uma maneira equilibrada, democraticamente. Queriam, no fundo, expandir o modelo da democracia americana, federalista, para todo mundo, em que você tem pequenas unidades federais que se autogovernam, mas geridas a partir de um princípio de governo superior que não intervém demais nos destinos locais. Enfim, só que com o crescimento desse poder econômico cada vez mais excessivo e com as dificuldades que a própria realidade impunha para a criação de um governo único no mundo, os países estavam alcançando sua soberania, sua autoconsciência e assim por diante. Essas fundações internacionais entenderam que para criar um admirável mundo novo, para criar um governo único em toda a Terra, você tem que diminuir o número da população. A população não poderia crescer de uma maneira tão descontrolada, tão espontânea. A população precisava diminuir para ser controlável. Ora, foi por causa disso que em 1953 a Fundação Rockefeller criou, juntamente com outras fundações, um conselho populacional para determinar as políticas populacionais no mundo. E, de fato, eles iam, através das fundações não governamentais, induzir os países a adotarem políticas populacionais. Na década de 50 e 60, eles apenas estudaram e iam fazendo políticas diretas, do tipo, nos países em que era possível, eles criavam clínicas de esterilização, fábricas de anticoncepcionais. Um pouco mais adiante entenderam que era necessário também o aborto, então começaram a criar clínicas de aborto legal, onde o aborto podia ser realizado. Nos países em que o aborto era crime, começaram a subsidiar as clínicas clandestinas de aborto, até como um meio de forçar o aborto a ser considerado como um direito cidadão de cada pessoa. Mas foi no final da década de 60 que um dos membros do Conselho Populacional, o chamado Kingsley Davis, que era um sociólogo renomado, muito inteligente, que entendia muito bem a estrutura da sociedade,
escreveu um artigo dizendo que isso não ia adiantar de nada, que era necessário adotar uma nova estratégia. Ou seja, não adiantava você querer criar clínicas de aborto, clínicas de esterilização, fábricas de anticoncepcionais, porque as pessoas querem ter filhos. As pessoas sonham em casar. As pessoas, desde que são pequenininhas, estão lá, as meninas brincando de boneca. E elas querem ter bebês. E elas acham lindo o bebê. E elas querem ter filhos. Então, o Kingsley Davis, nesse artigo que ele escreveu para a revista Science, em 1967, ele diz: não adianta fazer isso, nós temos que afetar a motivação de as pessoas terem filhos. As pessoas precisam começar a não se sentir mais motivadas. A gente precisa, por causa disso, mexer na estrutura da família. A gente precisa ir limitando a família seletivamente, tirando os benefícios que a família tem, fazendo a família gozar de menos prestígio na sociedade. E na medida em que a gente for fazendo isso, nós vamos chegar a mudar a complementariedade entre o homem e a mulher. Percebam que coisa interessante. Nós vamos mexer na complementariedade do homem e da mulher. Ora, vejam aqui o nexo que há, por exemplo, entre aborto e ideologia de gênero. Você tem que mexer na complementariedade do homem e da mulher, por quê? Para afetar a motivação de ter filhos. Aqui você percebe claramente que tudo faz parte de um pacote só, de um pacote único. Ora, Kingsley Davis escreve isso, tenta convencer o Conselho Populacional, tenta convencer a Fundação Rockefeller, não consegue. De fato, na década de 70, eles continuam com políticas populacionais, mas agora na ONU. Eles colonizam a ONU de ONGs que visam diminuir o crescimento da população. Cria-se um alarme terrível, aquela explosão demográfica. Não vai ter comida para todo mundo, o mundo está em crise. Quem é mais velho aqui, quem já era mais ou menos adulto na década de 70, deve ter ouvido essas histórias até na televisão, porque isso se falava de uma maneira muito forte. Explosão demográfica, o mundo não vai aguentar, o mundo não tem um sistema para tanta gente, criou-se um alarme terrível. Mas, quando nós chegamos no final da década de 70, começo da década de 80, embora o aborto já tivesse difundido praticamente em todos os países da Europa, em muitos países da Ásia, em muitos países da África, sobretudo nos Estados Unidos, eles conseguiram em 73 legalizar, a Suprema Corte conseguiu fazer isso, transformar o aborto em uma prática legal até o 9º mês de gestação, em 1973. É um caso muito, muito complicado, difícil de entender como é que chegaram, o caminho jurídico é completamente maluco pelo qual eles chegaram a essa conclusão. Ora, foi no finalzinho da década de 70 que a melhor aluna do Kingsley Davis, chamada Adrienne Germain, ela conseguiu convencer o David Rockefeller de que, de fato, Kingsley Davis tinha razão, que você tem que mexer na motivação das pessoas terem filhos, que você tem que fazer um discurso feminista, que você tem que fazer um discurso de revolução sexual. Quando Kingsley Davis, através da Adrienne Germain, conseguiu convencer
o David Rockefeller, de que você tem que mexer na estrutura da sociedade, você tem que mexer na família através da revolução sexual. Ora, o que eles fizeram? Ela, a Adrienne Germain, e a Susan Beresford, ambas trabalhavam para o Conselho Populacional, as duas começaram a contactar as ONGs, os coletivos feministas que estavam fazendo a revolução sexual. É por isso que na década de 80, essa gente começa a ganhar espaço. Na década de 70, era apenas os malucos que você via e que ninguém levava isso a sério. Porque quando o pessoal dizia na década de 60, aliás, na década de 70, que o negócio era a revolução sexual, todo mundo achava aquilo estranhíssimo. Quando criaram lá, por exemplo, o manifesto porno-terrorista, que é uma coisa absurda, abjeta, nojenta, insuportável. Isso é um trem ou é um órgão? É um trem. Estou sentindo um barulho de órgão. O que será? Vai começar um ofício, uma missa? Olha, parece um órgão de tubos, dando um acorde assim. Muito bem. A Adrienne Germain conseguiu convencer o David Rockefeller dessa loucura. E então, minha gente, começou a surgir dinheiro de todo lado para essas organizações feministas. De todo lado. Notem que, coisa interessante, só para vocês perceberem como é que isso funciona, né? A maior fundação do mundo, depois da Fundação Rockefeller, se tornou, né, em 1936, a maior fundação do mundo, foi a Fundação Ford, né? O Henry Ford morreu em 1936, e com a morte dele, ele deixou 80% da fortuna dele para a Fundação Ford. As empresas Ford são tocadas até hoje com 20% da fortuna do Henry Ford. Então imagine o montante de que nós estamos falando aqui. Uma coisa absurda. Segundo lugar, quando a Fundação Ford percebe que não está conseguindo na América Latina implantar o aborto, eles notam que é por causa da Igreja Católica. O Conselho Populacional, aliás, né? Notam que é por causa da Igreja Católica. Então, o pessoal do Conselho Populacional pediu para uma freira, uma ex-freira, que ficou ateia e feminista, para fundar uma associação com o objetivo de desmontar a resistência católica ao aborto. E aí, a Frances Kinsey fundou as Católicas pelo Direito de Decidir. Mas ela era uma ex-freira ateia, não tinha nada a ver com a igreja, não era católica, mas aqui foi criado para desmontar a resistência católica. Ela conta no livro Entrevista dela que aquele livro famoso começa com aquela frase, né? Eu não deveria ter nascido. Minha mãe seria muito mais feliz se tivesse me abortado. Começa assim, né? Lá pelas tantas, ela diz que elas estavam meio que capengando, mas houve um momento que elas receberam uma pequena doação da Fundação Ford, que apesar de pequena, tinha sido muito significativa. Uma doação de 36 milhões de dólares. Então, para vocês entenderem o montante de dinheiro que há por trás disso. Isso é um oceano de dinheiro que há por trás disso. Então, na década de 80, eles começam a financiar estudos de gênero, estudos feministas. Não havia ideologia de gênero propriamente dita. Havia estudos feministas. A Ford cria, né,
Women Studies, né, para estudos da mulher. E começam a surgir grupos feministas por todos os lados, nas universidades, pesquisas pagas. Esse povo vive disso, né? Você tem uma universidade dessas, chega alguém de uma fundação e fala: olha, nós gostaríamos de pagar o seu estudo. Ou o contrário: olha, você sabia que tem uma fundação que subsidia teses e tudo mais? Você vai lá, você se cadastra, faz o seu projeto, segue uma orientação e vai se produzindo todo tipo de tese naquele sentido. Mas é pago, é um negócio encomendado, né? É por isso que a coisa vai ganhando expressão, ganha assim uma aparência de ser científica. Todo mundo fica: nossa, é a ciência, é a universidade, é a academia que está produzindo intelectuais, né? Ganha esses ares, mas na verdade não é só um trabalhinho encomendado, é só isso. Não há outro interesse além desse. Ora, quando nós vamos desenrolando a década de 80 e as feministas, pagas pelos capitalistas, veja que coisa mais absurda, as feministas comunistas, pagas pelos metacapitalistas, percebem que, como havia soprado décadas antes a Simone de Beauvoir, era necessário você redefinir a identidade da mulher. Você tem que mexer no conceito de mulher. A Simone de Beauvoir dizia que a ideia de mulher é construída em termos machistas. Então você precisava, no fundo, não apenas libertar a mulher da família, como queriam as feministas. Você tinha que libertar a mulher da mulher mesmo. Que a identidade feminina é construída em termos machistas, segundo o que eles dizem. Ora, veja que coisa impressionante. Elas descobrem o conceito de gênero, que tinha sido cunhado pelo Dr. John Money, aquele que fez os experimentos de mudança de sexo no menino Bruce, aquela desgraça que aconteceu, que eu não vou detalhar aqui, que não precisa. Então, o que elas fizeram? Elas pegaram esse conceito de gênero e enfiaram esse conceito dentro da filosofia do Michel Foucault. Bom, como Michel Foucault parte da ideia de que nada é verdade, que nada tem essência nenhuma, que tudo não é nada e nada é tudo, que tudo é discurso de poder, que todas as coisas são apenas excrescências do poder regulador, que ninguém é homem, ninguém é mulher, a mesa não é mesa, o banco não é banco, o chão não é chão, tudo é ficção, tudo é fictício, tudo é só o poder regulador que cria a aparência do mundo. Na verdade, nós temos que parar de encenar esses personagens que nós somos e sermos os mais doidos possíveis, os mais esdrúxulos possíveis, os mais bizarros possíveis, que isso é o que é bom, isso é o que é ser espontâneo, né? Mais ou menos como uma menina me contava, eu fui em Caruaru, há uns 2 meses atrás, um rapaz me contava que havia uma menina na faculdade que era o orgulho da professora, né? A professora Foucaultiana estava, aliás, muito enraivada, porque pela primeira vez em algumas décadas, a maior parte dos alunos ainda penteava o cabelo. E apenas ela, aquela menina, não penteava mais o cabelo. E por que ela não penteava mais o cabelo? Porque ela dizia: não, eu preciso deixar, eu não conheço o meu cabelo. Eu não sei como é o meu cabelo. Desde que eu sou criança eu penteio. Então eu tenho que deixar o meu cabelo sair espontaneamente da cabeça do jeito que ele quiser. Sem pentear, sem lavar, sem escovar. Deixar o meu cabelo acontecer. E a hora que o meu cabelo se manifestar do jeito que ele for, eu serei eu mesma. Então eu ser eu mesma é eu deixar a coisa vir para fora.
Eu não censurar nenhum desejo, por mais estranho que seja. Não há nada estranho, tudo é ficção. Eu preciso deixar tudo se manifestar em mim do modo mais espontâneo possível. Bom, não repara a garota que não penteia o cabelo, que na verdade ela não está penteando o cabelo, não porque ela está fazendo isso espontaneamente. Ela não está penteando o cabelo porque há um poder regulador chamado professora que está ensinando-a a não pentear o cabelo. Não tem nada de espontâneo nisso. Isso aqui é a coisa mais autoritária que existe. O problema é que ela não percebe isso. A ideologia faz isso com a cabeça da pessoa. Ela faz você pensar que você está sendo livre quando você está sendo escravo. Ora, Foucault é isso aí. Foucault é isso aí. Nada existe. Tudo é ficção. Então elas pegaram o conceito de gênero e disseram, olha, com esse conceito aqui fica fácil. Porque a gente pega um conceito que ele é um coringa. Ele vai tirar a identidade de todo mundo. Porque a partir do momento em que a gente admite que a identidade de gênero é a única identidade que existe, só que a identidade de gênero não existe, então não existe mais identidade. Nós conseguimos explodir com a identidade de todo mundo na sociedade, ninguém mais vai ser educado como sendo nem homem, nem mulher, nem homossexual, nem bissexual, nem transexual, nem pansexual, nem heterossexual, nem absolutamente nada. As pessoas vão ser educadas para fazerem aquilo que a Shulamit Firestone queria, para elas terem uma sexualidade polimorfamente diversa, indefinida, para o desejo ficar desconfigurado, o desejo não ter mais orientação nenhuma. Ora, a hora que a gente conseguir fazer isso, acabou a família. Não tem mais família. Porque o desejo não vai mais estar formalizado por nenhum tipo de realização exterior. O homem não existe. Como é que ele vai desejar uma mulher que também não existe? Se nem o homem existe e nem a mulher existe, não há família. Não há possibilidade de haver família. Só que veja que coisa curiosa. Os comunistas trabalham por isso, imaginando o seguinte: nós estamos acabando com as classes na sociedade. Nós estamos acabando com as classes. E eles têm razão. Eles vão acabar com todas as classes. Vão acabar com tudo. Não vai existir mais classe nenhuma. Só que vai acontecer uma coisa. Você não vai ter a ditadura do proletariado. O que você vai ter é uma super, mega, ultra, super estrutura de poder inalcançável, inatingível, que é a nova ordem mundial, que ninguém vai nem saber quem é, que é quem está financiando isso tudo. E através do socialismo você vai destruir a sociedade inteira e todo mundo vai virar apenas o quê? Mão de obra produtiva. Você não vai mais ter nem a sua própria identidade. Você vai ser uma força cega de trabalho, impessoal, totalmente arbitrária. Você não vai ter nem dinheiro mais, você vai trabalhar em função de números. Você trabalha um pouco, recebe número aqui. Você trabalha mais um pouco, recebe número lá. Com número, você compra isso, com número você compra aquilo. Você está na mão de um sistema que não te dá nada em troca. Você é ludibriado e você vive em função apenas desse sistema. Você não tem mais identidade alguma. E, na verdade, o socialismo está cumprindo apenas a sua missão, que é preparar o apogeu mais absoluto do super, mega, master, ultra, meta capitalismo que já surgiu na face da Terra, que é a maior ditadura que jamais alguém pensou em imaginar em criar, contra a qual ninguém vai poder lutar, porque ninguém, inclusive, será alguém. Nós vamos perder toda a nossa consciência de conexão, nós não temos mais família, você não é mais ninguém, você não tem mais nada, você é apenas força de trabalho, você vive apenas para satisfazer os seus prazeres mais imediatos,
para as suas necessidades mais imediatas, você vai viver para trabalhar, você não tem mais função nenhuma, nada mais é família, nada mais tem conectividade, o Estado vira tudo, vira o seu Deus, o Estado que na verdade não é Estado, que é um meta-Estado, que é um negócio que está para além da nossa capacidade de imaginação, e nessa sociedade maluca que eles estão querendo criar, simplesmente nós seremos adestrados a ser uma mãozinha de obra que trabalha para eles. Preste atenção, a partir da década de 80, eles começaram a criar um sistema pedagógico baseado nisso. O Benjamin Bloom, quem aqui é pedagogo? Quem aqui está no mundo da educação? Levanta a mão. Professores, levanta a mão. Ó. Vocês sabem que hoje você não pode mais ensinar conteúdo na escola, é só competências e habilidades. Por quê? Porque o que interessa é você fazer a pessoa virar mão de obra. A pessoa precisa virar força de trabalho, só isso. Ela só pode ter competências e habilidades. Ela não precisa ter conteúdo, não tem que ter verdade, não tem que ter relação, não tem que ter nada. Ela tem que ser apenas mão de obra. E isso está sendo inserido cada vez mais no universo das nossas famílias. Ora, é uma situação grave. Isso está muito avançado. O sistema educacional está sendo criado, inclusive está sendo unificado. Eles estão fazendo de tudo para unificar o sistema educacional dos países, para cumprir essa finalidade. O sistema educacional tem que ser unificado para cumprir essa finalidade. Você tem que produzir mão de obra. Todo mundo tem que virar mão de obra. Ora, se você, pai ou mãe, não começarem a abrir o olho logo e começarem a tomar atitudes corretas, educando seus filhos do melhor modo possível, cuidando da educação deles, pensando na educação deles em primeiro lugar, essa situação vai se tornar irreversível. Inclusive, como igreja, nós precisamos começar a pensar seriamente no problema educacional. Eu não vejo as pessoas falando com seriedade sobre esse assunto. O que eu vejo é as pessoas falando besteiras sobre temas como educação. São obviedades, coisas bobinhas, da época do John Dewey, de educar para pluralidade, para não sei o que, pelo amor de Deus. Educação besta, completamente sem sentido. Nós temos que começar a pensar nisso, para preservar as nossas famílias dessa avalanche que está vindo, porque o gênero é um elemento disso tudo, mas a estrutura que vai formar todo mundo na mentalidade do gênero, a estrutura que vai formar todo mundo para ser apenas mão de obra, é o sistema educacional. E nisso se está investindo trilhões de dólares, trilhões, para projetos de educational changes, de mudanças educacionais. Se investe 3 vezes mais dinheiro nisso do que no exército americano, atualmente. Porque a revolução virá pela educação. Eles não estão mais de olho em vocês, eles estão de olho nos seus filhos, na sua criança. Eles querem pegar a sua criança, eles querem educar a sua criança para eles. Eles vão tirar a sua criança de você. Se você não tomar a atitude correta, se você não fortalecer a sua base, se a gente não começar a esclarecer a sociedade desde a base, a falar sobre esse assunto, eles vão conseguir. Essa, de fato, é a última batalha. Aí você vai me dizer, nossa, padre, e agora? Então estamos lascados. Agora estamos lascados. Como é que a gente vai combater um sistema tão grande como esse? Não, a gente não está lascado. Por um motivo simples. E aqui eu concluo a nossa contribuição de hoje.
Em primeiro lugar, há um princípio fundamental que nós precisamos entender. Eles estão gastando trilhões de dólares para tentar fazer isso com a sociedade inteira. Só que isso dá um trabalho desgraçado, porque eles têm que mudar a natureza humana. O ser humano não foi feito para isso. Homem e mulher não são discursos, existem mesmo. Para desespero do Michel Foucault e da Judith Butler e Edgar Terva. Existe mesmo homem e mulher. E são dois modos de ser humanos. Por mais que as pessoas queiram nos transformar em mão de obra de trabalho, é um projeto megalomaníaco. Só que é o seguinte, nós não nascemos para isso. O que eles conseguem criar com isso é uma civilização, uma civilização não, né? Porque isso nunca será uma civilização. Eles conseguem criar uma massa de retardados mentais, que é o que a gente está vendo andando por aí. É um monte de gente que não sabe mal falar, né? Você fala com a pessoa, e aí? Beleza? Então, mano, o que é isso? A pessoa não consegue articular uma frase, né? As pessoas estão ficando cada dia mais burras, cada dia mais estúpidas. Então, ao invés de construir uma civilização, eles estão destruindo a única que existe. E estão criando um bando de gente besta, retardada, mental. Ou seja, se nós cumprirmos a nossa missão, se a gente estudar de verdade, se a gente explicar isso para as pessoas, se a gente começar a fazer as pessoas lerem, se a gente começar a fazer as pessoas estudarem a sério, os seus filhos em casa, as pessoas de fato entenderem que esse sistema educacional não presta para porcaria nenhuma, que o que eles têm que fazer é estudar por conta, é esquecer tudo que essa gente ensina, a de fato praticar religião, a sair, a fazer o que o Foucault está falando, só que contra o Foucault. Né? A sair desse cenário que eles criaram e a voltar para a vida real. A hora que a gente começar a voltar para a vida real mesmo, a hora que a gente começar de verdade a voltar para a nossa vida real, a voltar para a nossa vida de cada dia, a estudar para valer, etc. tal, isso aí não tem como prosperar. Só que a gente tem que acordar. Você tem que acordar a sociedade. A gente tem que acordar a sociedade. As pessoas têm que começar a abrir o olho e falar assim, então o que estão fazendo com a gente? Nós estamos ficando retardados. De tanto ver televisão, Netflix, não sei o quê, nós estamos ficando retardados. A gente não consegue mais ler um livro. A gente não sabe uma poesia de cor. A gente perdeu a sensibilidade, pelo amor de Deus. Não me diga como uma pessoa que aprecia Jojo Todinho tem um senso estético. Não tem. Não pode ter aquele negócio grotesco. Me desculpe, é bárbaro. Então nós precisamos acordar as pessoas. Na hora que a gente acorda as pessoas, na hora que a gente começa a despertar as pessoas a partir da base, quando a gente começa a acordar as pessoas de verdade, o que acontece? As pessoas saem desse sonho, dessa ilusão estúpida. Porque o ser humano não foi criado para isso. O ser humano foi criado para contemplar a verdade, e a verdade existe mesmo. Existe mesmo. Ponto final. Não é como esses senhores estão falando. Eles estão totalmente embriagados com a sua própria teoria. Maluca. Eles perderam o contato com a realidade. Em segundo lugar, é porque Nossa Senhora mesma disse que no fim o Imaculado Coração dela vai triunfar. E vai mesmo. Vai mesmo. Vai mesmo por quê? Porque nós já vemos que as pessoas estão acordando. E eu vou dizer para vocês o seguinte, aqui no Brasil a situação está muito, muito boa. Nós derrotamos a ideologia de gênero em 98% dos municípios do Brasil. Nós temos 5.600 municípios no Brasil. 98% rechaçaram a ideologia de gênero. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Mas
Estão surgindo colégios católicos em cada ribimboca que você vê por aí. As pessoas estão acordando, está surgindo. As pessoas estão fazendo, elas estão percebendo. As pessoas estão lutando por homeschooling, para poder tirar os filhos dessa podridão. As pessoas estão acordando, está uma onda de consciência, está surgindo. As pessoas estão estudando, as pessoas estão percebendo onde é que estão as coisas. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Nós estamos na cidade de Arapongas. Eu não sei quantos habitantes nós temos nessa cidade. Quantos habitantes nós temos aqui? 110 mil. 110 mil habitantes, minha gente, não é muita gente, não. Vocês aqui, se trabalharem sério, se começarem a estudar de verdade, e a trabalharem sério, e se unirem como igreja, para uma onda de conscientização das pessoas, e para criar uma onda autoconsciente, que portanto estuda e que vai falando para as pessoas disso e que vai acordando, vocês vão dar um samba em tudo isso. Vocês vão vacinar essa cidade. Mas vocês têm que fazer a lição de casa. Vocês não podem ficar aí sentados ouvindo só, nossa, que coisa interessante, né? Vou dormir. Não pode ficar assim. Tem que começar a fazer a lição de casa. Quer dizer, a estudar, a trabalhar, a fazer apostolado, a ajudar a igreja, a fazer cada vez mais com que isso se torne consciente na mentalidade das pessoas.